mediador não orienta. O mediador, através de várias técnicas, leva as pessoas a pensar, a repensar o que é realmente melhor para aquela família e para os filhos. São as situações de stress, não é? E a primeira situação é realmente a morte do único querido. E a segunda, logo a seguir, antes da pena de prisão, veja só, é o divórcio. O divórcio em si, vou responder ao lado e depois já respondo. O divórcio em si, quando não é conflituoso ou é pouco conflituoso, é preciso dizer que as crianças são umas sobreviventes. As crianças são umas sobreviventes. E eu acho que elas são capazes, muito delas, de ultrapassar esta situação. Agora, se o divórcio atinge aqueles níveis, não é? De mentira, de falsidade, horrível, coisas horríveis, põe a criança a testemunhar nas salas de tribunal, a dizer mal de um e bem do outro, etc. Imagina o adulto que nós vamos ter. Eu acho que as pessoas que têm alternância, que optaram por este sistema, estão contentes. Nem pensam noutro. Quer dizer, porque o divórcio tem consequências. E a primeira consequência é a divisão do tempo. Quer dizer, a criança não pode perder o seu pai, não pode perder a sua mãe, não pode perder os seus avós, então tem que dividir o tempo, como é óbvio. Nas próprias famílias que se chamam intactas, não é? O pai e a mãe pensam de maneira diferente. E educam de maneira diferente. A nossa estabilidade, a sua, a nossa estabilidade é interna. A estabilidade é o sentimento que sou amado por muita gente, que sou querido, que estou bem, que sou capaz de agir. Essa aqui é a verdadeira estabilidade. Para alienar é preciso poder e tempo. Tempo e poder são os dois fatores. Sem esses dois fatores não há alienação. A divisão do tempo, Daniel, é o grande obstáculo à alienação. Porque não há nada mais triste do que ficar sem pai ou sem mãe, mas é para toda a vida. Não é, quando chegar aos 16, aos 17, aos 20, vai refletir e vai procurar o pai ou a mãe. Não vai. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Hoje em dia, quando se diz que uma criança tem guarda alternada, as pessoas não percebem o que está por detrás. Estes anos todos de esforço e de luta. Naquela altura era de 15 em 15 dias. Passou a ser às quartas-feiras, depois pernoitar com o pai. Depois alargar os fins de semana de sexta até segunda. Depois que a mudança de um progenitor para o outro fosse feita na escola. Até que chegámos hoje, ao fim destes longos anos, até me emociona, a falar de guarda alternada. É assim que a minha convidada de hoje descreve as décadas de mudanças nas relações dos pais, homens, com os seus filhos depois de um divórcio. Na mesma semana em que propostas legislativas que institucionalizam o regime de residência alternada como preferencial para os filhos de pais divorciados desceram à Comissão e podem vir a ser aprovados, convido a pioneira deste debate em Portugal. Maria Saldanha Pinto Ribeiro foi a primeira mediadora familiar em Portugal. Trabalhou como psicóloga no Tribunal da Família de Lisboa, especializou-se em mediação familiar e fundou, com um grupo de magistrados, o Instituto Português de Mediação Familiar, de que é presidente. Escreveu com Daniel Sampaio e José Augusto Paes do Amaral Permanecer Pais para além da separação e, mais recentemente, Amor de Pai, Divórcio, Falso Assédio e Poder Parental. Maria Saldanha Pinto Ribeiro não se recorda, mas entrevistei-a há mais de 2 décadas. Na realidade, participei numa entrevista coordenada por uma outra jornalista para um dossiê da revista Já, uma publicação, entretanto desaparecida. O tema era moderno na altura. Famílias reconstruídas, divórcios, guarda dos filhos.
A realidade não era nova, o debate público sobre ela, sim. Entretanto, muito mudou. Mudaram as famílias, as mulheres conquistaram mais poder social, os homens passaram a ter mais funções em casa e junto dos filhos. Tornaram-se muito mais variadas as formas de reconstrução das famílias. É um país já muito diferente. Mas os tribunais mudaram pouco, até mais lentamente do que as leis. Maria Saldanha Pinto Ribeiro assistiu a tudo isto, como participante, acompanhando milhares de famílias em momentos especialmente delicados, conhecendo de cor as queixas, os traumas, os conflitos e as táticas de combate, tentando mudar uma cultura judicial que privilegia a guerra em vez da negociação, fazendo parte do problema e não da solução. Tentando que o superior interesse da criança passe mesmo a estar no centro dos processos de divórcio. Agora, diz que se emociona ao pensar que podemos chegar à instituição da residência alternada como regime preferencial. Mas este combate não chegou ao fim. Muito obrigado, Maria Saldanha Pinto Ribeiro, por ter aceitado este meu convite. Esta pergunta não é tão necessária como há 20 anos, mas quero fazê-la na mesma. O que é que faz exatamente um mediador familiar? O que faz um mediador familiar? O mediador familiar tem uma visão muito diferente do conflito. Ele acha que nesta situação, vamos falar de separação e divórcio, ele acha que a família, o pai e a mãe, não devem perder o poder, a responsabilidade, a decisão, no fundo é a decisão, não devem perder este ato decisório sobre o destino das suas crianças e sobre o destino da família. Nós mediadores achamos absolutamente absurdo que duas pessoas, numa altura, portanto, de separação e de crise, vão perguntar a um terceiro que não os conhece de lado nenhum, que vai decidir com a rapidez possível, não vai aprofundar a situação da família, que vai decidir sobre o destino dos filhos, sobre o destino deles, etc. Vão perguntar a um terceiro. É uma ideia absolutamente absurda. A mediação nasce nos anos 70, naquela fase conturbada dos Estados Unidos, das minorias, das lutas. Há um advogado que se divorcia de uma forma extremamente litigiosa e que pensa, não, isto não é para a minha família, isto não é para os outros, eu vou inventar, diremos assim, qualquer coisa que já estava inventado, porque os judeus, os chineses, da própria África, existem mediadores das tribos, pessoas a quem se vai perguntar. Aqui, os pais não vêm especialmente perguntar, eles vêm aprender a dialogar, aprender a não se interromper, aprender a ouvir-se e, evidentemente, este árbitro, que é dono do processo, não é dono... Mas isto não é bem uma terapia familiar, como os psicólogos fazem, não é essa a função, não é tem algumas técnicas que são comuns da terapia familiar, não é? Eu sou terapeuta familiar também. Tem algumas técnicas da terapia familiar, mas, quer dizer, o campo onde se desenvolve não é de todo o mesmo, porque, no fundo, nós estamos ligados de alguma maneira ou de outra, ao jurídico e aos tribunais. Portanto, o objetivo é chegar a uma decisão no fim, não é? Portanto, o objetivo é que as partes, o pai e a mãe, acordem. Sim. E levá-los a esse acordo. Quer dizer, trabalhar sem que um mediador, há várias espécies de mediadores, mas sem que o mediador, diremos, o empurre para aqui ou para ali, levá-los a dialogar de forma a eles perceberem qual é o melhor para eles. E ao fim de 2, 3, 4 sessões, as pessoas chegam a um acordo em paz e são capazes de ir pela vida continuando a ser família daquelas crianças, porque o Daniel, quem passa num tribunal de família e quem vai para uma sala de tribunal, com as famílias todas de um lado e do outro a dizer coisas terríveis, crianças a depor, é a morte da família, quer dizer, evidente. E quando as pessoas se divorciam, a família não tem que acabar, não é? Como é evidente, ela continua lá. Não deve, para a criança é aquela mesma, não é? Quando as pessoas se divorciam, quando têm filhos, evidentemente, se não têm filhos, podem acabar e seguem lá com eles. Podem acabar, é com eles. Mas com filhos, é evidente que
os pais são aqueles que podem alargar e devem, alargam, têm novos primos, novos meios-irmãos, novos, que só lhes faz bem. Isto pega-se, claro, com a guarda ou com o exercício alternado, não é? E diga uma coisa, como é que se recorre ao mediador? Ao mediador é simples. É por iniciativa, hoje os estádios, os tribunais não recorrem em geral a mediadores, não têm... Eles deviam. Mas não recorrem, não é? Há uma lei que diz que eles devem dizer às pessoas da primeira, quando os recebem, que existe a mediação e se eles querem optar pelo tribunal e seguir uma expertise dentro do próprio tribunal, ou se querem a mediação. Mas como o juiz, a maior parte deles não explica às pessoas o que é mediação, as pessoas dizem, não, eu quero, quer dizer, elas vão para ali para litigar, se não lhes é explicado o que é mediação, elas optam. As pessoas que chegam, apesar de tudo, não apanham aqui as coisas mais graves, não é? Imagino eu, quando eu digo mais graves, que as pessoas que aqui chegam querem chegar a um entendimento. Querem chegar. Portanto, já é uma situação geralmente menos conflituosa a que chega aqui. Muitas vezes não, mas são pessoas talvez que tenham ouvido falar e tenham ouvido que, repare, a mediação, eu costumo dizer que ela não tem defeitos. Não tem defeitos, porque, não, mas é que não tem. Qual é o defeito? Olha, é muito mais barato. Não é? Nós levamos baratíssimo para o tempo que estamos com as pessoas. Geralmente, é mais rápido? Isto é uma missão muito mais rápida, mas nem tem comparação. Vocês não têm prazos jurídicos, não é? Quer dizer, mesmo que venha do tribunal, temos 3 meses para resolver o assunto, mas se não vier do tribunal, é uma coisa rápida, 2, 3, 4 sessões, em 2 meses, num mês, ali, naquela sessão, se calhar está resolvido, vai à conservatória, leva o seu acordo, e resolve a sua separação. Mas não apanha as situações mais complicadas, ou apanha? Apanhei durante 20 anos aqui no consultório situações absolutamente complicadíssimas. Quer dizer, havia uma mistura de 2 tipos de pessoas que vinham cá. Havia as pessoas em conflito na área da separação, e havia as pessoas com situações de alienação parental. Quer dizer, os nossos consultórios estavam cheios de pais, sobretudo pais homens, que não viam os filhos, e avós também, e avós que nunca mais viam os filhos e possivelmente nunca mais os veriam. Portanto, eram essas 2 situações. Mas voltando à mediação, não tem defeitos, não é? Repare, é uma situação de paz. Há regras, as pessoas não se podem insultar. Estão ali a falar uma com a outra e o mediador é um árbitro, portanto não deixa as partes se interromperem. E aquele pai e aquela mãe... E o tribunal é o contrário, não é? O tribunal é o inverso, é o caminho inverso. A gente já tem muito tempo para falar sobre isso. E, portanto, as pessoas não se podem interromper, o mediador está ali a arbitrar. É uma das regras que se diz logo na pré-mediação às pessoas, aquelas, quer dizer, para já têm de ter um espírito cordato e construtivo. Depois as pessoas não estão a insultar-se nem outras coisas. Depois, evidentemente, que vão ouvir o outro. Como elas há muitos anos, mesmo antes da separação, já não se ouviam. Quer dizer, era tudo uma comunicação repetitiva, como nos acontece a todos, não é? Quando estamos muito zangados, não queremos ouvir o outro, estamos sempre a interromper e a impor a nossa vontade. Ali não, porque aquele pai, aquela mãe, tem que ouvir o que o outro tem para dizer, provavelmente durante 10 minutos, um quarto de hora vão ouvir para depois poderem falar, para depois se tornarem a ouvir. E é violento para as pessoas às vezes, ou não? Não é violento, não é violento. E frequentemente as pessoas percebem que elas próprias estão ali a construir a sua vida e que é preciso dar e receber. Quer dizer, não podem querer tudo, têm que trocar. E é uma prática, Daniel, só neste país que realmente é tão lento, e com certeza que vamos falar disso, há mudança, é que a mediação, nem nós não percebemos como é que as pessoas não recorrem mais à mediação, como lá fora nos países anglo-saxónicos, não é? E por todo lado, pelo mundo inteiro. É possível para quem, pela sua experiência como mediadora, para quem está a viver uma coisa tão traumática como o divórcio, eu li há muitos anos, mas não sei se isto tem algum rigor,
que o divórcio é quase tão traumático como a morte de uma pessoa próxima. É aquela escala de Holmes e Rey que diz que primeiro, quer dizer, são as situações de stress, não é? Sim. E a primeira situação é realmente a morte de um ente querido. E a segunda, logo a seguir, antes da pena de prisão, veja só, antes da pena de prisão... É o divórcio. É o divórcio. E alguém que está a viver um momento tão traumático tem condições para pensar no superior interesse da criança? É uma boa pergunta. As pessoas quando dizem assim, eles não gostam dos filhos, não gostam deles. Sabe que eu próprio muitas vezes digo isso irritado com amigos. Não, querem saber deles. É preciso a gente ter a noção e ter muita pena, no bom sentido, das pessoas. Todos nós vivemos situações destas ao longo da vida. É preciso ter muito pena. Elas estão no limite, elas estão na sobrevivência. É uma altura de sobrevivência. E quando você está numa altura de sobrevivência, você esquece tudo. O que lhe interessa é sobreviver, não é? É sobreviver. E as crianças, olha, elas muitas vezes esquecem-se delas, mas elas amam-nas, porque voltam lá. É porque há uma fase que é uma muitas fase vezes tenho a sensação que as pessoas usam as crianças como uma espécie de troféu. Claro, e de uma forma de vingança sobre o outro, sobre... Os problemas são acicatados nesta situação e a pessoa, esta frase é muito batida, mas realmente tudo o que é mau em nós vem cá ao de cima. E, portanto, se não há uma pessoa com senso na frente deles que os ajude a refletir realmente e que lhes mostre as consequências desses caminhos, possivelmente eles vão mesmo para a guerra, porque o tribunal, quer dizer, tudo os incita à guerra. Tudo os incita à guerra e aqui tudo os incita à paz. Portanto, é mais rápido, desculpe estar a resumir, é muito mais barato. Resolvem as situações de uma forma muito pacífica, aprendem a dialogar, protegem os seus filhos. Que é coisa que vão ter que continuar a fazer, em princípio, quando têm filhos pequenos, pelo menos. Pela vida fora. Netos, etc. Pela vida fora. Sim. Muitos deles caem em si, está a ver? Nunca tinham bem percebido, porque o mediador, através das perguntas, porque há vários tipos de mediadores. Há o mediador intervencionista, é aquele que orienta, empurra, orienta, em nome de valores, que são os dele também, evidentemente, por isso há muitos mediadores que dizem, não, a mediação, o mediador não orienta, o mediador, através de várias técnicas, leva as pessoas a pensar, a repensar o que é realmente melhor para aquela família e para os filhos. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz, quando as pessoas entram, perguntamos se elas têm filhos, e depois tem aí, antigamente eram as fotografias, vinham as fotografias, agora vem o telemóvel. Ora, ponham aqui as fotografias dos vossos filhos, porque nós aqui estamos em nome deles, não é? É preciso... O mediador funciona um bocado como o representante do interesse da criança, não é? Que é uma coisa que os advogados não representam. Eles dizem que sim, alguns, mas como é que eles podem representar só uma parte? Há uns que dizem que tentam, e é verdade. Porque, pode haver alguns que têm essa preocupação. Os nossos cursos de formação, ao princípio eram quase tudo, portanto, técnicos das ciências humanas e eram 2, 3 advogados. Agora temos metade. Os advogados de família vêm tirar o curso de mediação familiar, porque eles não querem mais. Quer dizer, as pessoas muito bem formadas começam a pensar, não, mas o que é que eu estou aqui a fazer a esta família? O que é que eu estou aqui a empurrá-la para o litígio, a pedir mais dinheiro que não é necessário, a esta injustiça? Mas não é essa a cultura do... Não é, mas é cada vez mais, até porque também muitos destes advogados hoje em dia, na Inglaterra e na América, transformaram-se em mediadores. Eles, por exemplo, eu ia e vou... O meu filho Manel vive em Lourdes, portanto, eu aproveitava para assistir a mediações. E os gabinetes, como hoje já aqui, também já há advogados e há mediadores. Agora começou a haver, temos alguns alunos que estão em grandes escritórios de advogados. Diga. Da sua experiência, que efeitos psicológicos pode ter para uns filhos um divórcio conflituoso? Porque eu imagino que também fala com as crianças, não sei como é que se tem contacto com as crianças ou não tem, como é que isso acontece, não faço ideia. Eu quero dizer,
O divórcio em si, vou responder ao lado e depois já respondo. O divórcio em si, quando não é conflituoso ou é pouco conflituoso, é preciso dizer que as crianças são umas sobreviventes. As crianças são umas sobreviventes. E eu acho que elas são capazes, muito delas, de ultrapassar esta situação. Agora, se o divórcio atinge aqueles níveis, não é? De mentir, de falsidade, horrível, coisas horríveis, põe a criança a testemunhar nas salas de tribunal, a dizer mal de um e bem do outro, etc. Você imagina o adulto que nós vamos ter. E depois todos aqueles efeitos psicossomáticos e psicológicos, muito falados pelos psicólogos. Claro que há muitas variáveis, depende da natureza da criança, depende de muita coisa, depende da idade, depende de muita coisa. Se aconselhasse de uma forma genérica, eu sei que isto é quase como fazer uma consulta genérica, mas se tivesse que consegue dar alguns cuidados que os pais que se estão a divorciar devem ter na forma como lidam com isso perante os filhos, que dois ou três conselhos. Olha, o mais importante de todos é manter uma boa imagem do outro. É não falar mal do outro. Não falar mal do outro, não só tentar procurar dentro de si o que na realidade o outro tem de bom que nos fez casar ou juntar ou lá o que seja. É aquela frase popular e não muito bonita, que é não cuspir no prato onde se comeu, é aquela frase. Por alguma razão eu escolhi aquele homem ou escolhi aquela mulher, ou se for uma pessoa do mesmo sexo, escolhi aquela pessoa. E tentar ser essa a imagem que se passa para os filhos. Perceber que eu no tribunal já lá vai estar a ver com quase 30 anos. Naquela altura não havia as acusações de assédio, não é? Isso foi na altura da Casa Pia que começaram, não existia nenhuma, mas alienações graves, não é? Alienações graves e sobretudo as mães dizerem coisas horríveis dos pais das crianças. Eu dizia uma frase horrível, que ela dizia: ai, doutora, que coisa tão horrorosa me está a dizer. Olha, minha senhora, mas é a minha opinião. Eu dizia assim: olha, se cortasse um braço ao seu filho, se calhar era menos grave. O que a senhora está a fazer? O senhor está a dar cabo para... Os pais também fazem, não é? Os homens também fazem isso, ou não? Claro, somos todos seres humanos. Sim. Só que, como há toda esta tradição, desde sempre, de dar as guardas e dar o poder às mães, é muito mais fácil quem tem o poder exercê-lo, está a ver? Exercê-lo. Já falaremos disso, seguramente. Há mais de 20 anos queixava-se de uma justiça da família que quase exclusivamente baseada na ideia de conflito. O que mudou nos tribunais desde então? Se falarmos dos últimos 25 anos até hoje, o que mudou nos tribunais? Está igual? Quer dizer, está bastante parecido. Está bastante parecido. Uma das coisas que nós pedíamos desde sempre era a especialização dos magistrados. Quer dizer, não tem nexo uma pessoa está no crime, depois está no administrativo, depois vai para o marítimo, depois vai não sei para outro, depois vai para a família. Quer dizer, para a família deviam ir, mas nós já dizemos isto há 20 anos, mas ninguém quis ouvir nunca. Não, éramos só nós, com certeza. Naquela altura seríamos só nós, mas agora durante estes 20 anos, tanta gente que diz isto. E no outro dia eu via a Manuela Enes dizer isto como, quer dizer, pensar assim, desde há 20 anos que nós pedimos que, não sei por que razão, não sei, para nós, leigos, parece-nos uma coisa simples, mas não deve ser, porque eles não mudam. As pessoas têm que ser vocacionadas para aqueles tribunais. Aqueles tribunais têm que mudar completamente. A questão é esta. O Tribunal de Família tem mesmo uma lógica totalmente diferente dos outros todos. Total. Não? Aplicam. Tem que ter. Até porque a própria lei tem um espírito diferente. Por isso é que eu na introdução disse que os tribunais mudaram mais lentamente do que as leis. Porque as leis, apesar de tudo, as leis de família têm um espírito diferente das outras leis. Aliás, como as leis de trabalho têm um espírito bastante diferente das outras. Mas na realidade as pessoas não acompanharam.
e não acompanham também por esta razão, porque se elas realmente fossem vocacionadas, não é especializadas, é vocacionadas, quer dizer, como são os advogados, mas quer dizer, ali que se está a tratar da vida daquelas crianças e daquelas pessoas, a pessoa devia gostar de trabalhar estas matérias devem-lhe interessar de sobremaneira e quer dizer, não ser mais uma fase da vida de uma magistrado que depois vai para outra coisa qualquer e que não sabe nada do que é que se passa ali, que não estudou desenvolvimento infantil, que não estudou N coisas. Eu precisava de chamar as pessoas. Por isso o Dr. Joaquim Silva, com os defeitos que terá, todos nós temos, com os defeitos que terá, ele fez uma coisa absolutamente fantástica. O Joaquim Silva, que a gente já entrevistou aqui no podcast, que é o juiz em Mafra, no Tribunal Sim, o juiz em Mafra, no Tribunal de Família. Porque é que eu gosto tanto do Joaquim Silva? Reconhecendo que há coisas, talvez, que sejam um pouco demasiado à frente para a nossa mentalidade, nossa não é a minha, mas enfim, da sociedade. O Joaquim Silva pensou assim, deve haver pessoas que sabem mais do que eu sobre família e que estão habituados a lidar com crianças, deixa chamá-los para o tribunal para me ajudarem a refletir e depois ele decide como quer, evidentemente, mas ele tem 6, 7, 8 pessoas, ele já disse muitas vezes, com certeza que o Daniel ouviu, o pouco que isso custa ao erário público, ele tem naquele tribunal para os ajudar. Nós, quando estávamos no Tribunal de Família, o sistema era também este para 3 ou 4 juízes. O Dr. Luís Vaz das Neves, que foi depois presidente da relação durante 3 vezes, era nosso magistrado e pertence à fundação do Instituto, ele chamava-nos sempre lá, isto já é há 20 anos. É o Maria de Saldanha, venha cá acima, temos aqui um caso. Que é para a maior parte dos juízes tem essa humildade? Não, porque a maior parte das pessoas não tem humildade, espécie nenhuma. Não é o juiz especificamente. Não é um juiz especificamente, não é? Sim. Não é? Eu estou sempre a dizer, eu sou uma pessoa humilde. Sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer várias coisas, mas uma delas é dar atenção ao que me estão a dizer. Eu digo, espera lá. Estão a dizer o mediador tem que ser assim, não tem? O mediador tem que ser uma pessoa humilde. Imagina um mediador convencido de si próprio. Quer dizer, isso é uma coisa horrorosa, não é? Sim. O mediador tem que ter várias qualidades. Umas vezes tem umas, outras tem outras, enfim. Sim. Há bons e maus mediadores. Mas o mediador tem que ser uma pessoa humilde, ouvinte, sempre a aprender, sempre a estudar. E a ganhar pouco, também temos que pôr. Não é para mim, que já estou no fim da vida, não tem importância nenhuma. Esta luta não é minha. Quer dizer, é minha em relação aos outros, mas na realidade, quer dizer, é uma profissão que só por amor à arte, e é uma arte, mediar é realmente uma arte. Deixa-me só, nós falámos fugimos disso, para aqui, para ali. E eu disse, não vai mal, não, isto é assim, é mesmo assim. Eu estou cá para voltar. Nós falámos há pouco de passagem, do qual era o espírito litigioso dos advogados e dos tribunais. Aliás, já avançou um bocadinho nisso, dizendo que há advogados que estão a aprender, mas os advogados ainda são parte do problema. São parte do problema, ainda são. Cada vez, mas eu vou-lhe dizer, cada vez menos, as gerações novas, cada vez menos. Há os antigos, não é? Uhum. Que eles querem a litígio, quando começa a haver, enfim, vai haver acordo, eles vêm tentar mais achas fogueira para ver se não há. E não é só porque querem ganhar dinheiro com o tempo, é só porque faz parte da cultura, não é? Faz parte da cultura. As duas coisas. Alguém tem que ganhar. Nós chamamos-lhes os trituradores das criancinhas. Sim. Eles são os trituradores das criancinhas, porque depois daquilo não há mais família. É que não há mais família, não vale a pena. E não sente uma diferença nas novas gerações de advogados? Sinto uma diferença. Sinto uma diferença. Pessoas que querem realmente, que falam com o outro, que falam com o colega, tentam... Se calhar também pesa o facto de o número de pessoas que passaram por divórcios é muito maior do que era antes. Maior. Portanto, os próprios advogados, grande parte também já passaram. Então, a assistir e estou a pensar, não, eu não vou trazer mais dor a esta família, pois se nós podemos encontrar aqui uma solução, vou encontrar esta solução. Não. Eu acho que os tribunais mudaram menos que os advogados. Eu acho que porque
Mas é possível. No outro dia eu perguntava mas é possível, por exemplo, quando penso os tribunais mudaram, é possível criar uma ilha no direito de família e nos tribunais de família? Então não era. Há uma cultura que é litigiosa, que era por natureza litigiosa. Nós somos e os tribunais estão construídos totalmente na lógica do litígio, não é? Portanto, é possível criar uma ilha no direito de família. Eu já não verei, mas eu acho que um dia, há muitos anos que eu digo sempre digo público, não é? E eu vejo a plateia olhar para mim a pensar assim, pronto, lá está, já pirou, eu digo assim, os tribunais de família, assim, casas da família, mas esta ideia, não, você não vai pensar que é da cabeça da Maria Saldanha, esta fantástica, não, quer dizer, nós já tivemos em França os tribunais de proximidade, quando eu estava no tribunal, havia em França, depois eu não sei o que é que aquilo deu, mas para vários, penal, pequenos furtos, para isto, para aquilo, havia as casas de proximidade nas vilas, para estar próximo do cidadão. Esta ideia de proximidade e de compreensão não é minha, deve ter sido no mundo inteiro, só que alguma coisa, confesso que eu não sei qual foi a evolução, mas tenho pena que não tenha evoluído. Veja lá se era... Os próprios juízes de paz cá vinham um bocadinho nesse sentido, mas é uma coisa um pouco diferente. Os julgados de paz vem um pouco nesse sentido. Mas repare qual seria a dificuldade, eu penso até muitas vezes naquele palácio ali do Jardim Zoológico, por razões pessoais, mas penso muitas vezes que pertence ao Estado. Ora, isto é um bom sítio para um tribunal de família. É tão bonita aquela casa com aqueles jardins para as crianças brincarem. Era tão diferente estarem lá pessoas que acolhessem a família, compreendessem, procurassem perceber o que... É porque o tribunal é um espaço muito hostil para as crianças, não é? Muitíssimo hostil. E para as pessoas, só passar aquela porta de tribunal. As pessoas entram ali num tribunal sempre intimidade, sempre. Até nós que já lá fomos centenas de vezes, eu vou sempre... O que é algum tipo de crime, até se compreende que tenha alguma função, como é que é de dizer? Coação por parte do Estado, ou seja, da autoridade do Estado. No direito de família faz pouco sentido. No direito de família não há arguidos, as pessoas não cometeram nenhum crime, elas apenas foram lá. O curioso é isto, elas foram lá perguntar, ela tem umas perguntas àquele senhor, queriam perguntar qual dar o sentido da sua vida. Não cometeram nenhum crime, elas apenas estavam a perguntar. Portanto, elas poderiam ser ouvidas, compreendidas, não é elas analisadas, é analisar o caso. O juiz Joaquim Silva fala bastante também fala da questão e eu já ouvi noutros sítios esse debate, das coisas serem escritas, dos depoimentos ficarem todos escritos, portanto com todas as ofensas que uns fazem aos outros, todas as acusações, ficar tudo escrito, que torna ainda mais difícil a reconciliação. A alegação é uma coisa que eu dizia muitas vezes aos meus clientes. Estou aqui... Estou muito trazendo a António Saldanha, as alegações, não leio-se. E na introdução, um resumo do longo percurso até chegarmos ao ponto de debate em que se fala de uma partilha paritária dos deveres parentais entre homem e mulher depois do divórcio. Esta evolução, para além da luta de muitos atores, resultou de mudanças na estrutura das famílias. Eu acho que as pessoas que têm alternância, que optaram por este sistema, estão contentes. Nem pensam noutro. Quer dizer, porque o divórcio tem consequências e a primeira consequência é a divisão do tempo. Quer dizer, a criança não pode perder o seu pai, nem pode perder a sua mãe, nem pode perder os seus avós, então tem que dividir o tempo, como é óbvio. Podemos aqui dizer, mas tem que ser 50 por 50. Pode não ser, tem que ser o que for possível. Tem que se adaptar a cada família, porque podem viver longe, podem não ter possibilidade de pagar o autocarro, tantas coisas, não é? Portanto, não é essa a ideia, nem o espírito, eu penso, da proposta legislativa. É que seja aquele caminho, é preferencial. Mas a minha pergunta, a gente já lá vai, a minha pergunta é se acha que isto resultou das famílias terem mudado, ou seja, haver muito mais gente a separar-se, e muito mais gente a querer ser pai e ser mãe,
E não há outra. Os pais mudaram, os homens mudaram imenso. Quer ser pai, quer ser mãe, e não há outra solução. Não é a minha geração, a geração anterior à minha, nem nunca tinha mudado uma fralda na vida. A minha já é a geração que mudou a fralda. Mas isso qualquer pessoa, aquela história de que o pai não sabe isto ou não sabe aquilo, mas não sabem o quê? Mas toda a gente sabe, desde que se ponha a fazer, não é? Toda a gente sabe que depois não é nada transcendente. Vou dizer, aliás, a experiência dos homens que se separam é que rapidamente aprendem coisas que não faziam a menor ideia e aprendem sozinhos. Ou perguntando à mãe, ou perguntando. Estou a falar da minha geração, porque as gerações mais novas acho que já não têm sequer que perguntar à mãe. Toda a gente, quer dizer, aprende e faz bem, e sobretudo, quer dizer, é uma solução equilibrada, liberta as mães, liberta as mulheres para fazerem. A gente já lá vamos a isto. Já vamos a isso, até porque a forma como liberta e a relação que parte das mulheres têm sobre esta questão é uma coisa que me interessa. Os tribunais dão quase sempre a guarda à mãe. Acha que é por machismo? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Acho que não é machismo, mas acho que é por cultura, é achando que as mulheres, na realidade, sabem melhor tratar... Isso é machismo, não é? Se isso é machismo, é machismo. Então é machismo. Que é a ideia do papel estereotipado. De género, não é? Acham que as mulheres, tratam cuidadoras, não é? Que as mulheres são cuidadoras e os homens são caçadores. Agora, quer dizer, já não há bisontes. Sim, caçadores é que vão para a sua carreira e ganhar dinheiro. Milhões por aí, enfim. Eu acho que as mulheres que se prensam não devem. Eu vou dizer. Mas as mulheres resistem. As mulheres resistem. Não. Eu acho que elas resistem cada vez menos e nas sociedades. Não acha que há um sentimento de culpa? De muitas mulheres, eu sinto isso falando com muitas mulheres. A ideia de que eu deixo metade do tempo. Claro, sem o filho, eu estou a abandonar o meu filho. Porque o olhar da sociedade é aquela mãe que, no fundo, mesmo aquela ideia, tu tens de dizer a uma mãe, por exemplo, eu já tive muitas discussões destas, de dizer a uma mãe, mas ficas mais tempo para a tua carreira, é quase um insulto. Mas eu vou valorizar a minha carreira em relação aos meus filhos. Não, vai partilhar. As duas coisas. Vai partilhar, até porque nós não queremos ser mulher, nós não queremos que nós mulheres fiquemos a meio do caminho e que a gente não evolua, não tenha a sua carreira. Eu, por exemplo, eu sou defensor de uma coisa que tem a ver com lei de trabalho, não tem a ver com isto que estamos aqui a falar. Eu sou defensor que a licença parental seja do uso obrigatório por homem e mulher. Obrigatório, claro. Por uma razão, para que as mulheres não sejam prejudicadas. Como se sabe, nas empresas há uma cultura do homem que quer. Não quer que a mulher, não quer, está grávida. Sim. É pergunta, está grávida, como é que é a sua família? Se o homem, assim, essa pergunta deixa de ser feita só às mulheres. Deixa de ser feita só às mulheres. Não, é porque elas sabem, quer dizer, já não estamos naquela fase, no meu tempo, não é? É que as pessoas não trabalhavam, estavam em casa e depois eram, entre aspas, deixadas, não é? Para outras mais novas, e a pessoa fica sem futuro, sem interesses, sem carreira, sem dinheiro. Não quero isto para as mulheres, mas quem é que quer isto para as mulheres? Eu não quero, e os homens também não querem. Alguns que... Sim, alguns, mas quer dizer, felizmente, Daniel, eu acho que há cada vez menos, eu acho. O passo que se deu esta semana, que ainda é um primeiro passo e não sabemos como é que ele terminará, esta semana que estamos a gravar, em que, como disse, houve um debate sobre a residência alternada e sobre a residência alternada como forma preferencial. Preferencial, é importante. Acha que é um salto civilizacional ou é exagerado dizer que é um salto civilizacional? Eu acho que é um salto civilizacional, eu acho que é. Eu acho que se outro dia estava a dizer ali um colega sua que veio cá, mas depois passa um segundo na televisão e a gente não diz nada do que disse. Já aqui sabe, não é um segundo, porque não é editado até a uma hora. Que aquele dia era o dia não foi votação, infelizmente, mas era um dia, era um marco
que eles remassem para o futuro, que não remem para trás, remem para o futuro, remem pelas crianças, andem para a frente. Sabe quantos? Nós fizemos a proposta legislativa do exercício conjunto, naquela altura, do poder patronal, em 95, com as mulheres juristas. Sim, que é uma das grandes confusões que agora se fazem. Há pessoas que não percebem o que é a diferença entre o poder parental, agora parental, a guarda e a residência, não é? Sim, estamos a falar de residência. Estamos a falar pessoas com guarda conjunta, mas que não têm a residência alternada. É confuso ser de uma coisa tão simples, ou ser de uma coisa tão simples, mas foi em 95 e os senhores deputados só passou se ambos estivessem de acordo, quer dizer, que foi um balde de água fria, mas passou. Pelo menos podia haver nos tribunais exercícios conjuntos se ambos estivessem, porque mesmo se quisessem não podia haver. Sabe quantos anos passaram para que o Guilherme de Oliveira e a Anália Torres, e penso outras pessoas, conseguissem introduzir na lei que o exercício conjunto era a norma? Passaram 13 anos. 13 das nossas vidas. E por isso, eu penso assim, então, se eles agora não vão aprovar qualquer coisa que no mundo inteiro existe, será mais 13? Quanto tempo é que os senhores deputados querem mais para refletir sobre estes assuntos? Que é que responde a quem diz que este sistema, que a residência alternada é custoso para os filhos porque cria instabilidade e dificuldades logísticas? É o argumento mais comum. Eu respondo-lhes assim. Porque é aquele mais intuitivo, não é? É o mais intuitivo. Eu respondo-lhes assim: se olharem para a sociedade hoje e virem os vossos netos, os vossos filhos, onde é que eles estão? Estão em vários países, estão por todo o mundo. Toda a gente tem filhos em Londres, aqui, ali, a trabalhar. Quer dizer, a vida é mudança. Estamos sempre a mudar. Mas aquela ideia de que os filhos precisam de estabilidade. Mas a estabilidade é interna. A estabilidade não é exterior. Não é o quarto. São dois quartos. Já várias pessoas com quem eu falei diziam uma coisa que é contraintuitiva, mas que a mim parece fazer muito sentido. Que a residência alternada é ainda mais importante em crianças pequenas, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, não, mas se forem crianças pequenas não, do que em adolescentes, porque os adolescentes sim têm uma relação forte com o espaço, com os amigos, com o quarto, o quarto é a primeira fuga dos pais, não é? É enfiarem-se no quarto. Claro. Antes de saírem de casa, antes de conseguirem sair de casa, começam a fugir para o quarto, claro. Não é? Enquanto nas crianças pequenas o colo é que interessa, não é? O colo interessa, mas embora esta noção do primeiro ano de estabilidade, de criança no berço, olha para o mesmo, a mim parece-me que eu a deixaria na casa do pai ou na casa da mãe, parece-me a mim, mas quer dizer, que sou eu, há muitas opiniões sobre isto, mas voltando à sua... Mas está a dizer que no primeiro ano até compreende há pelo menos um momento que é complicado, que é o momento da amamentação, evidentemente. Há aquela fase. Aí é verdade que a relação ao corpo da mãe é uma coisa muitíssimo, muitíssimo importante. Não é? Ela será muito importante, mas eu vou dizer aqui uma coisa que não agrada a maioria das pessoas, é assim, eu não dei de mamar. Sequei o leite. Sim. Não quis dar de mamar. Não me apeteceu, não quis dar de mamar. E os meus filhos dizem que tudo o que lhes acontece de mal é devido a isso. O mais velho, lá está. É a grande razão. Pois, eu também acho. Não me parece que eles não sejam uns homens fantásticos, capazes de valores, trabalhadores. Não vejo ali falha nenhuma especial em relação a este, ao facto. Quer dizer, há pessoas que querem dar de mamar e eu percebo que haja uma relação importante e que as pessoas querem, e há outras pessoas que têm a mesma relação sem dar de mamar. Mas hoje em dia é crime de lesa majestade dizer uma coisa destas, é crime de lesa majestade. Mas eu deixaria o bebê com, evidentemente, entre aspas, que já não se usa esta palavra, excesso é que se usa as visitas,
ao pai todos os dias, quer dizer, o pai tem a possibilidade de levar a criança ao fim da tarde, quando sai do trabalho, aos fins de semana, depois deixa lá a dormir e volta a buscar até aquele primeiro estádio em que elas depois deixam de... Mas a maior parte dos casos que acompanha, imagino que nem a maior parte dos divórcios não são com bebés, não é? Não são com crianças já não mais são com bebés. Mas depois disso, acho que a vida é cada vez mais, não sei se antigamente era muito dura, eu acho que sim, que foi sempre dura a vida para as pessoas, é sempre dura, mas nós vemos que a mudança é qualquer coisa que é novo, não é? E a criança tem que aprender a viver em vários mundos, a casa do pai com todas as características do pai. Uma das coisas que as pessoas acham, que eu reparo muito, que as pessoas dizem, porque regras diferentes, mas se há coisa que ajuda ao crescimento de uma criança, é perceber que em sítios diferentes cumprem regras diferentes a vida inteira. A vida inteira, e depois elas vão para um mundo de regras diferentes. Isso digo por experiência própria, como os miúdos têm, não só aprendem isso depressa, como até começam a usar. A abusar. E a conseguir sair. Claro, a conseguir usar a coisa. Usar, que é também uma escola. Sim, claro. Da vida. É uma escola da vida. Quer dizer, só tem vantagens conhecer mais gente, viver com mais gente, viver com regras diferentes. Das próprias famílias que se chamam intactas, não é? As próprias famílias, quer dizer, há um pai que deixa ver a televisão às escondidas do outro, que era o caso cá em casa, que era eu, e outro porque as crianças crescem, não é? E a hormona do crescimento começa às 10, tem que estar na cama. Tem que estar, quer dizer, o pai e a mãe pensam de maneira diferente. E educam de maneira diferente. Mas deixa-te só dizer-lhe isto, Daniel, é que a estabilidade era como no exercício da responsabilidade parental, esta ideia de que tinha que ser orientado só por a estabilidade, a nossa estabilidade, a sua, a nossa estabilidade é interna. Quer dizer, não é por eu ter ali um bom sofá que eu sou estável. Quer dizer, eu posso ser uma instável e atiro por cima do sofá, mas não, a estabilidade é o sentimento que sou amado por muita gente, que sou querido, que estou bem, que sou capaz de agir. Essa aqui é a verdadeira estabilidade. Agora, a estabilidade... E é recomendável para pessoas que vivem em grandes distâncias. Esse é outro dos argumentos que é utilizado. Para grandes distâncias, os tribunais... Vimos sempre aos tribunais. Sim. Porquê? Porque muitas mães ou pais, mas geralmente elas... Quando se separam e por razões de vingança e nos casos é por reconstrução familiar, não é? As coisas por reconstrução familiar. É que as pessoas vivem... Outras levam as crianças para longe precisamente para os pais não as terem, e as crianças andam quilómetros para cá. Eu nem sequer estou a falar desse caso, porque esse é um caso premeditado, não é? Eu estou a falar de casos em que as pessoas... Por razões profissionais, por razões... na mesma, desta maneira. As férias... Como fazem os americanos, na costa este e oeste, as férias são passadas com um e o tempo escolar é passado com o outro, mas é dividido na mesma, para que as crianças possam viver com um ou com o outro. Claro que se vai de São Francisco a Nova Iorque não pode passar a vida num avião aos fins de semana, mas pode passar a maioria das férias com o pai ou com o outro. As férias não, o tempo escolar. Há muitas maneiras de dividir com senso. É preciso ter senso e querer. E é preciso, isso é outra das coisas que eu próprio muitas vezes me pergunto. Isto é tudo muito fácil de falar quando estamos a falar de agregados familiares que têm alguma... possibilidades económicas. E eu não estou a falar de coisas só estritamente práticas, vai para um lado para outro. Não é só ter duas casas preparadas para uma criança, portanto, é mais caro. A residência alternada é mais cara. É mais cara. E, na realidade, muitas vezes, a possibilidade de estar a trabalhar mais para ajudar na pensão de alimentos da outra pessoa que fica com a hospitalidade é uma necessidade económica, mais do que propriamente uma escolha. Este sistema é possível aplicar, por exemplo, a famílias com carências financeiras graves? É mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Mas não sei, entre ambos os valores,
Ambas essas situações, para lhe dizer a verdade, sabe porquê? Porque as guardas únicas, este estar todo o tempo do lado, fatalmente vai fazer com que a criança, a não ser crianças muito especiais e pais muito especiais ou mães muito especiais, que a criança perca o outro lado. Se eu não conviver assiduamente com os meus amigos ou esta família, ou não sei o quê, eu vou perdendo o historial, e aquele pai também vai perdendo, ou aquela mãe vão perdendo o historial da criança. Quer dizer, o tempo, nós dizemos sempre, é tempo. Quais são os grandes opositores da alienação? Os grandes opositores é o tempo e o poder. O poder, isto é... A gente já falámos aqui várias vezes de alienação, e eu vou querer falar desse assunto. Deixa-me só fazer mais uma pergunta ainda sobre a residência alternada. Ela pode agudizar os conflitos, ou pelo contrário, a sua experiência diz-lhe o oposto? Ou seja, as pessoas têm que lidar mais uma com a outra. Com a residência alternada têm que lidar mais uma com a outra. Tenho que dizer que depende. Voltamos aos tribunais. Se eu souber que está lá o senhor magistrado, que não vai, está a acompanhar o caso, ou ele, ou através das pessoas que estão à sua roda, e que está atento, é que eu procuro agudizar os conflitos de forma a que não resulte as situações de guarda alternada, se tiverem lá, que é a obrigação deles. Por isso é que os tribunais de família têm que ser tão diferentes, porque dar só sentenças não interessa a ninguém. Mas é verdade é que, por exemplo, pessoas que têm problemas, há divórcios mesmo muito conflituosos, mesmo que as pessoas não quisessem, porque resultam até de situações muito complicadas, não é? E eu não estou a falar de situações complicadas, não estou a falar de violência doméstica nem nada disso, estou a falar de situações complicadas, de grande stress, e se as pessoas muitas vezes precisam de se afastar, não é? Precisam de... A verdade é que a residência alternada obriga aquelas pessoas a mas essa é a responsabilidade dos pais. Mas essa é a grande responsabilidade dos pais. Claro, não tem, Daniel, se nós estivermos aqui a dizer... Não tem que ser amigos, não é? Não tem que ser amigos. Se forem amigos, melhor, não é? E também não tem resposta. Claro que em certos casos agudiza o conflito. Não vamos dizer que não agudiza, pois as pessoas são obrigadas a ver-se. Noutros casos, pelo contrário, não é? Noutros casos as pessoas caem nela e são capazes... Têm tempo para reconstruir uma relação de pais, não é? Porque depois muitas vezes não têm. Um tem tempo para reconstruir a relação de pais, o outro tem tempo para reconstruir uma relação cá fora. Eu penso que não há uma resposta clara a essa pergunta. Como é que leu a carta de vários movimentos de mulheres e de apoio? Não faço essa pergunta. Faço. Como leu a carta de vários movimentos de mulheres e de apoio à vítima contra esta mudança legislativa? Que interpretação fez daquela carta? Eu não estou a querer aqui agudizar conflitos, porque também não me interessa, devo-lhe dizer. Eu neste tema às vezes aprecio-me ser mediador familiar, porque acho que ela está carregada de equívocos, este debate está carregado de equívocos. Mas como é que leu aquela carta? Está carregado de emoções. Está carregado de emoções. A minha mãe viveu 30 anos em Paris e era feminista. Quer dizer, eu nasci numa cultura feminista. Eu também. Feminista. Para mim... ferozmente. Eu nasci numa cultura ferozmente feminista. Não, mas ela era realmente feminista. E eu sou, evidentemente, desde sempre feminista. Quer dizer, para mim não tem sentido nenhum ir para a cozinha com toda a gente sentada na sala, outras coisas. Nunca fui. Vai tudo para a cozinha. Desde pequeninos. Portanto, não me estava a ver porque eu. Quer dizer, não parece. Acho que toda a gente tem que realmente distribuir o trabalho da família e outras coisas. Portanto, ser feminista, há aqui qualquer coisa de emocional contra os homens. Eu sei que durante milhões de anos eles não sei o que é que eles nos fizeram, mas fizeram coisas desagradáveis. Usaram-nos, acho que pode ser a expressão. Usaram-nos, eu sei lá o que eles fizeram. Eu sei lá. Nós. Eles usaram. Nós, digo eu. Eles usaram, mas não é razão para 1920, quer dizer,
isso é passado. É passado. Não é passado, não é? Há uma coisa que continua muito presente. O machismo é uma coisa muito presente. Então, na sociedade portuguesa é muitíssimo presente. É muito, mas, quer dizer, devemos lutar. O que não significa que o feminismo seja uma coisa contra os homens, não é? Não pode ser contra os homens, não pode ser contra assim os como homens. O movimento antirracista não é um movimento contra os brancos e o movimento LGBT não é um movimento contra os heterossexuais. Ser feminista é direitos iguais e deveres iguais. A natureza deu-nos esta possibilidade, ou para algumas mães um fardo, também é verdade. Para outras a possibilidade de, na realidade, ter durante 9 meses esta criança no nosso seio é uma coisa maravilhosa, mas quer dizer, isso não nos faz mais responsáveis pelas nossas crianças que os pais. Não pode fazer. Eu vou dizer uma coisa, para mim a coisa é um bocadinho mais perturbante, até noutro sentido, é que eu considero que esta mudança legislativa é resultado de décadas de lutas das feministas. Portanto, lutaram contra direitos, não, a favor, ou seja, esta responsabilização dos homens pelos seus. Mas repare, é um combate das mulheres de décadas a dizer basicamente: nós queremos ter direito a uma vida profissional, a uma vida fora de casa. Com toda a razão, e portanto, todos os homens também têm que começar a ser responsáveis. Sim. Então, mas para mim o extraordinário... Por isso é que esta carta a mim me deixa um bocadinho mais perturbado. Para mim o extraordinário é que em 95, quem é que me ouve falar do exercício conjunto e quem é que nesta mesa, quem é que tivemos aqui a alterar a lei e fomos entregá-la primeiro ao Governo e depois ao Parlamento, para que os homens pudessem ficar responsáveis. Essa Associação das Mulheres Juristas era a Teresa Ferreira e a Dulce Rocha. Elas ouviram-me falar e disseram: olha, isto está uma ideia, boa ideia, vamos alterar a lei. O que é que mudou? O que é que lá mudou? Eu não sei o que é que lá mudou. Mas quer dizer, é que depois passa a haver... Eu acho que sei o que é que mudou, mas a gente vai falar disso um bocadinho. Está a ver, me esclareça, porque gostaria de lhes perguntar o que é que se passou para, por exemplo, uma delas, um dia me mandar um e-mail a dizer: Maria, não há alienação parental, só há violência doméstica. Não há alienação parental. Quer dizer, já vamos lá. Eu não quero saltar já para esse Não, mas é que isto mostra, quer dizer, como a alienação parental é só sobretudo as mulheres que exercem sobre os homens, e a violência doméstica é o inverso. Então vamos falar da alienação parental. É um assunto bastante sensível. Tornou-se um assunto bastante sensível. Ainda bem. Há quem negue que a alienação parental existe. Mas será que eu aqui do consultório durante 20 anos tinha fantasmas? Eram tudo fantasmas? Não sei se viviam todos no... Mas é um síndrome ou isso não é relevante? Isso é de uma irrelevância total. O que interessa é o sofrimento das pessoas. Para quem não sabe, a alienação parental, pode explicar o que é a alienação parental, que também existe, eu conheço alguns casos até, sobre as mulheres. Sentido inverso, não é? Dos homens então em relação às mulheres. Mas então não, claro que sim, basta-lhes ter poder e serem mal formados. É uma das coisas muito difíceis de explicar neste debate mas não é só sobre a questão dos homens e das mulheres, todo o debate todo sobre grupos que oprimem uns aos outros, que a opressão não é nada que esteja no DNA daquele grupo, é sempre uma questão de poder. Ou seja, qualquer grupo oprimido, se vier a ter o poder mais do que os outros, passará a ser opressor sempre. Não está na bondade ou na maldade do grupo. Veja-se os israelitas. Pronto, exatamente. É um belo exemplo. A gente não compreende como é possível, não é? É sempre uma questão de poder. Um povo que sofreu tanto. É sempre uma questão de poder. O que é que eles estão a fazer? Agora explique-me o que é a alienação. A definição mais fácil é um processo, é uma série de comportamentos, e por isso falava em síndrome, mas tanto faz ser síndrome que deixar de ser. É uma série de comportamentos que o pai ou a mãe alienador exerce a fim de alienar o outro através desses comportamentos, podem ser verbais ou outros, alienar o outro para sempre da vida das crianças. Quer dizer, há um pai que quer estar... É muito comum. É muito comum. Agora,
há alienações tépidas, a que as pessoas acabam por cair em si e ver que na realidade isso é uma coisa que as desgasta a família, desgasta as crianças, e há aquelas e que são muitas também, porque agora esta questão terrível da acusação falsa de assédio vem evidentemente dar-lhes um auxílio extraordinário, porque o timing é fantástico, é muito fácil de acusar, é muito difícil de provar, e o timing na primeira vez que estão perante um juiz, eu penso, pode ser acusação ou pode ser suspeição. Eu acho que o meu marido ou a minha mulher, mas com a minha mulher não calha, não, a moeda não cai, mas o meu marido contava histórias ao nosso filho, à nossa filha, e não estava de cuequilhas e outras fantasias e outras coisas, quer dizer, tudo isto, e que assim os magistrados imediatamente eles pensam como é que eu vou resolver esta situação. Até porque não querem ser responsabilizados por... é compreensível, não é? Não acho nada, a obrigação deles é outra, não acho nada que seja compreensível, é compreensível para qualquer pessoa que não seja um profissional, agora para um profissional não acho que seja compreensível. Deixa-me só ainda sobre a alienação, escreveu, podemos interrogar-nos porque é que existem mais mulheres mortas e batidas do que homens, porque estes abusam de um poder que elas não possuem, a força física. E porque é que existem muito mais homens alienados do que mulheres? Porque elas usam um poder que na esmagadora maioria das vezes os tribunais lhe conferem automaticamente a atribuição da guarda no âmbito do divórcio. Isto não cria um falso paralelismo entre poderes de homens e mulheres? De todo. Isto cria um verdadeiro paralelismo. Claro, porque é que há mais violência doméstica sobre as mulheres? Evidentemente porque os homens são mais fortes. São mais fortes e não só. Têm mais poder económico, na maior parte dos casos, as mulheres estão, em muitos casos, mais dependentes, portanto, têm mais dificuldade em bater com a porta e sair de casa. A primeira ideia é realmente a força... Mas é um poder geral, não é um poder que tem só a ver com a força física. Não tem só. Há homens com muito pouca força física, como sabemos, utilizam bastante a violência doméstica. Não é? Mas quer dizer, no imaginário é este, o homem é forte, o homem é predador, o homem... E também é verdade que os tribunais atribuem com muito mais facilidade o poder às mães do que aos homens. E para alienar é preciso poder e tempo. Tempo e poder. São os dois fatores. Sem esses dois fatores não há alienação. A divisão do tempo, Daniel, é o grande obstáculo à alienação. Porque não há nada mais triste do que ficar sem pai ou sem mãe, mas é para toda a vida, não é, quando chegar aos 16, aos 17, aos 20, vai refletir e vai procurar o pai ou a mãe, não vai. Ou mesmo que vá, já não é a mesma coisa. Mas não vai, mas é que não vai, é muito raro. Todas as estatísticas nos dizem isto. Houve uma colega sua que me pediu uma quantidade de nomes, claro, vale o que vale à amostra, não é? Sim. Mas pediu uma quantidade de nomes, eu fui pedir aos pais do tribunal, já tinham passado 10 anos ou mais, se davam licença, deram licença, e ela foi por aí à procura delas. Encontrou-os. E nenhum daqueles mais que adolescentes, já à volta dos 20 anos, 19, 18, por aí, nenhum deles criou. Porquê? Por causa das falsas memórias. Pois se eles toda a vida ouviram dizer que o seu pai abusou, fez isto, fez aquilo, não queria que elas nascessem, tinham outra família, gostavam era dos outros, etc. Estas falsas memórias foram crescendo com estas crianças, com estes adultos, e depois em adulto já não estão para mudar, já não estão para perguntar, mas é estranho que elas não estejam, mas não estão. Eu tenho o caso do livro do Amor de Pai. Sim. Um correu bem, o outro correu mal. São dois casos. Este correu mal, o nome não é o verdadeiro, claro. Este correu mal, só o ano passado este homem deixou de pagar o doutoramento à filha na Escócia. Só o ano passado. Pagou até lá, sem ela nunca lhe dar uma palavra, sem ela nunca lhe agradecer, tendo ele sido ilibado no tribunal, não é? Tendo ele sido ilibado. Mas levanta-se uma dificuldade com o caso de violência doméstica, e eu acho que esta é que é a questão que dificulta muito esta conversa.
Portugal, a questão da violência doméstica é uma coisa horrível e muito séria em Portugal. Muito sério. Ou seja, eu, aliás, já disse várias vezes, é o maior problema de segurança em Portugal, é a violência doméstica e de criminalidade. Até porque as pessoas violenta. estão muito isoladas, sozinhas, frente ao agressor. Não é? E eu acho que, compreensivelmente, o movimento feminista está muito concentrado na questão da violência doméstica. Eu acho isso compreensível, tendo em conta a dimensão que o problema tem. Mas não como está concentrado. Está concentrado muito bem. Muito bem. Sim. Muito Agora, bem. mas eu queria concentrar na questão que se levanta aqui. Como é que se pode contornar a possibilidade da residência alternada se transformar numa forma do agressor tornar a vítima ou as vítimas seus reféns? Porque, como sabe, isso pode acontecer. Ou seja, se há coisa que o que sabemos sobre o agressor reiterado, no perfil do agressor, no caso de violência doméstica, é que procura permanentemente a mulher, a vítima, vai à procura, se ela vai para um abrigo, vai procurar, vai tentar saber onde é que é o abrigo. Há uma relação, na realidade, psicológica complicada, que não nos cabe aqui agora tratar, de dependência do agressor em relação à vítima. E a minha pergunta é, como é que a gente garante, e há muitos relatos de pessoas que estão muito preocupadas com isso, é se o juiz decide a residência alternada, eu não me consigo libertar deste homem. Daniel. E nem eu, nem os meus filhos, porque às vezes os próprios filhos são vítimas de violência doméstica. Uns são vítimas, outros não. Os que observam já são vítimas de violência doméstica. Os que veem já são vítimas de violência doméstica. Estamos a falar de vítima física, mas é assim, a resposta é não pode haver nestes casos graves e que já estão provados de violência doméstica, evidentemente que não pode haver exercício alternado. Não pode. Porque, repare... E o problema é que há muitos casos em que a mulher denuncia a violência doméstica no momento do divórcio, não é? Aliás, que o divórcio é o momento em que ela se liberta do homem que a agride, não é? Pode ser, mas também pode ser que ela utilize falsamente a violência doméstica. E como é que isso se resolve? Nós não podemos ficar à espera para saber se é verdade ou se é mentira, porque pode ter vítimas. Como é que se faz? Voltamos, era como o outro, que é preciso é destruir Cartago. Voltamos ao mesmo. Os senhores magistrados, os tribunais não podem perceber estes casos e agir em conformidade e com justiça sem terem à volta deles... Portanto, de uma forma burocrática, não é? Não podem. Quer dizer, eu não sei se isto é verdade ou mentira. Muitas vezes é verdade. Mas na questão do divórcio, pode ser porque há uma libertação e, portanto, eu agora posso dizer, ou pode ser a utilização que há imensa. Quer dizer, se eu não tiver um conjunto de pessoas que me diga muito rapidamente se aquilo tem pernas para dar, se aquilo é assim ou não é, está a ver? Como é que eu posso decidir? Não é anos depois, não é mandar para a Segurança Social ou para a Medicina Legal, ou não sei, vem durante ao fim de 2 ou 3 anos, já não vai a tempo. É como na alienação parental, já não vai a tempo. Portanto, era preciso uma mudança radical. Estávamos a falar das casas de família, de receber as pessoas com compreensão, o conjunto de pessoas que possa analisar com rapidez. Isso é um outro estado. Era uma coisa tão simples, mais barata. É só mudar a cabeça. Não custa nem mais um tostão ao Estado. Não custa uma mudança de cultura do que é o Estado, não é? Quer dizer, como é que eu posso receber as pessoas num tribunal de família daquela maneira? Mas para quê? Eu nem sei para que é que existem salas de audiência nos tribunais de família, não consigo perceber. O que é que nós estamos ali todos a fazer? Por favor, eu acho que cada magistrado pensa certamente assim. Portanto, a resposta é, em casos graves realmente de violência doméstica, não pode haver. Sabe que é muito difícil. Há outra parte aqui, num país que tem os brutais índices de violência doméstica que nós temos, é compreensivelmente difícil dizer que há falsas acusações. Não temo que possa parecer que se está a diminuir a dimensão do problema quando se fala de falsas acusações.
Daniel, eu nunca poderia dizer outra coisa do que acabei de dizer, porque nós temos que dizer aquilo que pensamos, as pessoas gostem ou não gostem. Outro dia, ainda bem que estou a falar consigo, porque posso desabafar. Não está a falar só comigo, estou a falar, não sei com quem, mas olha, ouçam bem, e não sejam preconceituosos. Outro dia veio aqui uma jornalista muito simpática por causa do almoço que demos do Instituto e ela veio falar comigo e depois ficámos aqui off record, quer dizer, ficámos aqui a conversar e eu jamais pensei que ela ia pôr tudo isso nas redes sociais. E eu fiquei para morrer. Ela pôs que eu disse coisas absolutamente malucas, quer dizer, que os tribunais matam as crianças. Não acho que seja... Aqui não corre risco por uma razão. Isto não é editado, eu não ponho nada a não ser tudo o que teve a dizer. Os tribunais não matam as crianças. Os tribunais, muitas vezes, dada a forma como atuam, podem na realidade levar à morte da família. Sim. À morte, claro que os tribunais podem destruir vidas, é evidente. Podem. Foi o que eu disse. A outra coisa, pronto, que se pede, a sua pergunta, e que eu quando vejo como mulher, as mulheres serem mortas permanentemente e funcionamos sempre da mesma maneira, não vemos aqui melhoria nenhuma. Porquê? Porque funcionamos com a polícia, porque funcionamos com os tribunais, porque funcionamos com a punição, que as pessoas têm que ser punidas naturalmente, funcionamos com as prisões, que é um assunto que me é muito caro, e dessa maneira não vamos lá. Nessa maneira elas vão continuar a ser mortas. Que é curioso porque sabe que eu sou uma pessoa de esquerda que tem um discurso antissecuritário e depois quando se chega à violência doméstica parece que não se percebe tudo o que se andou a dizer sobre tudo o resto. Mas isso agora, acho que temos que fazer um caminho. Eu aí tento ser. Acho que temos que fazer um caminho. A violência doméstica. O que eu digo é, a violência doméstica era de tal forma aceita na sociedade que eu acho que nós estamos numa fase natural do pêndulo que vai para ali e que tem que ir. E que tem que ir para o lado oposto. Não tem que ir para o lado oposto. Não passa mais e, portanto, eu compreendo alguma irritação de algumas pessoas quando se tenta... Ou seja, o que é que eu disse? Porque fomos durante séculos fomos... Assim. Foi assim que aconteceu. E, portanto, se calhar este é o momento que o pêndulo vai para lá. Mas o pêndulo vai para lá. Agora, se nós realmente queremos o bem daquelas pessoas todas, daquelas mulheres e, sobretudo, daquelas crianças, nós temos que olhar para este fenómeno de uma maneira diferente. É evidente que as pessoas têm que ser punidas, mas também as vítimas têm que ser defendidas. Têm que ser defendidas. Não há aqui dúvida nenhuma. Mas há também outro caminho a fazer-se, que é, imagine que nas esquadras havia mediadores, ou psicólogos, se quiser, enfim, pessoas que olham para estas coisas também, não é a desculpar, mas olham para o percurso de toda a gente, o percurso da família. Como é que estes homens chegaram aqui? O que eu disse, out of the record, mas que foi para as redes sociais, o que eu disse é que eram todos vítimas. Uns muito mais vítimas que outros, se quiser, mas não passou no Parlamento que as crianças eram vítimas, que é uma coisa absolutamente extraordinária. As mulheres são vítimas, mas estes homens também são vítimas da sociedade que nós criamos. Estes homens não chegam ali, um ao outro, não chegam ali, senão com um percurso em que, na sua infância, na sua vida, eles também foram vítimas, também foram sodomizados, também foram batidos ou assistiram. E interessava muito compreender e serem chamados os psicólogos ou os mediadores às esquadras e tentarem perceber aquela família, não um em frente o outro, naturalmente,
proteger a mulher, como é evidente, mas fazer de maneira a que, passado um mês ou dois, não esteja morta. É preciso olhar e compreender. No Tribunal de Família é a mesma coisa. É preciso compreender as pessoas em família. Se não quiserem compreender no crime, não compreendam. Se não quiserem... Mesmo no crime. Eu acho que é preciso. É preciso compreender. Eu acho. Sabe que é outra das coisas, é outra das coisas que é um bocadinho estranho, eu de repente sinto um bocado mal nisto, é que eu aprendi com a esquerda, sou uma pessoa de esquerda, e eu aprendi com a esquerda que o crime tem que ser punido, mas que temos que ir para além disso. Para além disso. E eu acho que isto em relação a todos os crimes, sem exceção. Acho até crimes hediondos e mesmo esses, acho que temos que ir para além disso. Todos têm um caminho e todos têm uma razão. Mas eu compreendo a reação... Eu compreendo a reação social hoje, porque houve uma grande permissividade durante muito tempo. Ninguém não estamos aqui a pesar a vitimização, que é mais vítima. Claro que as mulheres são mais vítimas, mas eu não sei se os outros são outro tipo de vítimas. Eu acho que são. Acho que ali toda a gente é vítima e toda a gente devia ser analisada. O Daniel conhece esta percentagem de 80% dos homens que estão na prisão não tiveram pai. Não tiveram pai. Portanto, quer dizer, ou tiveram o pai lá em casa bêbado, o pai ausente, mas não tiveram pai. Eu acho que isto é muito revelador do que pode acontecer, aos homens e se calhar às mulheres. Mas quer dizer, não é por acaso que aquele homem se comporta, não estou a desculpá-lo, é preciso, porque as pessoas ficam tão zangadas. Nós temos em família, em sociedade, humanamente, que compreender o Hitler. Bem, o Hitler será um caso extremo, que não vamos agora compreender o Hitler. Nós também compreendemos como é que ele chegou ali. Nós conhecemos o pai do Hitler, a mãe do Hitler, a morte, o judeu que a matou. Eu acho que nós já todos devíamos ter percebido no discurso que compreender não é a mesma coisa que desculpar. Compreender é um ato de inteligência. Compreender é um ato de inteligência. A mim parece-me, não devemos, sobretudo, ser tão extremistas, não é? Porque não ajuda a sociedade, não remamos todos para o mesmo lado. É bastante triste. É bastante triste. Não tem receio de ser vista como um representante dos interesses dos homens? Daniel, você olhe bem para mim, veja bem a minha idade. Você acha estúpida, nunca fui, com os meus defeitos. Eu sou feminista e agora sou a defensora dos homens. Não tem o mínimo de sentido. Na sua longa experiência como mediadora, tem um olhar privilegiado sobre as famílias. Disse numa entrevista que os pais educam a dizer sim. Acha que os pais têm mais medo de não ser amados pelos filhos do que tinham? Capazes, não sei se... Ou têm menos tempo? Têm menos tempo e é mais fácil dizer sim que dizer não é? Dizer não. Fundamentalmente o que interessa é o afeto e eu saber que façam o que eu fiz. É muito importante dizer não. É fundamental. É educar. É amassador. Acha mesmo que é mais... Hoje os pais têm mais dificuldade em dizer não aos filhos? Eu acho que sim, têm menos tempo. Uma das razões é essa, é porque tem menos tempo. E quando se tem menos tempo, quer-se ser mais afetuoso, mais agradável, mais facilitador. É natural, se eu tiver mais tempo, posso exercer melhor todo este projeto educacional do que com menos tempo. E hoje em dia há muito. Mas acha que se educa pior? Pouco. Se educa pior, eu acho que a humanidade vai para melhor. Portanto, não acha que se educa pior? Não acha. Quer dizer, sempre se educou mal. Ser pai, aliás, ser pai e ser mãe é isso já, a partida. Não era o Freud que eu disse uma vez à minha filha, filha, eu no fim só tenho uma coisa como certa, que a culpa vai ser minha. Sem dúvida nenhuma, Daniel. A culpa é sempre nossa. Mas depois, se calhar, no fim da vida, no fim, afinal, que falta que o meu pai e a minha mãe me fazem cá,
não era nada culpa deles. A gente conhece esses caminhos, mas não há nada mais difícil que educar. Não há, o Freud dizia, não é? Psicanalizar e educar. Não havia nada mais complicado. E havia outra coisa qualquer, já não me lembro a frase bem, mas educar é extremamente difícil, é tão contraditório, porque o nosso desejo realmente é dizer sim, não é? À criança, mas e é muito difícil, porque depois há todo o environment, toda à volta dele, a envolvência nos colégios, aquilo, o menino tem, aquele menino tem, o outro tem, eu não tenho. É muito difícil dizer, pois você não tem, mas porque não deve ter. Quer dizer, isto é preciso uma relação muito forte, não é? Muito querida, afetuosa, para que a criança perceba que é para o bem dela. Não precisa nada, você não precisa. Mesmo que não perceba. Mesmo que não perceba. Não perceba. Muito obrigado por esta conversa. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.